Boa noite, meu povo. Boa noite a você que está acompanhando aqui ao vivo o nosso Papo de Longão. Boa noite a você que está assistindo a gravação. É uma alegria muito grande estar aqui. Para quem não me conhece, eu sou Anderson Dias. Eu sou corredor amador, sou ex-obeso e bariátrico. Esse aqui é o Papo de Longão. É uma live que a gente começou a fazer esse mês de fevereiro para poder trazer algumas pessoas do universo da corrida que têm histórias legais, que podem estar ajudando quem está tentando iniciar uma vida nova, quem está querendo mudar de vida. Então, esse mês está sendo todo dedicado a corredores bariátricos. E aí, nesse sentido, sejam muito bem-vindos, sintam-se à vontade. É papo de longão, porque tem coisa melhor do que a gente conversar durante um longão? Longão, você conhece a pessoa, você conhece as histórias dela, ela troca dica. Às vezes você nunca conversou com aquela pessoa, mas no longão você se tornam amigos. E muita coisa é trocada. Então, aqui é um grande trote. Entra aqui no pelotão com a gente e fica à vontade que o Pace é Pace Resenha, tá? Então, a ideia é conversar muito bem à vontade. As pessoas que forem chegando sejam muito bem-vindas. E se você tem algum amigo ou amiga que pensa em fazer a bariátrica ou já fez a bariátrica, que está no início, divulga os nossos vídeos para poder ajudá-los. Estamos aqui querendo ajudar cada vez mais pessoas. E aí, nesse sentido, o nosso encontro de hoje tem um convidado todo especial. Eu estava falando com ele agora há pouco que é uma alegria e uma honra muito grande para mim tê-lo aqui no Papo de Longão, porque ele é uma referência para muita gente. Foi minha primeira referência enquanto um bariátrico que é corredor de rua. Então, chamar aqui para conversar com a gente hoje, Elton. Bem-vindo, Elton. Ótima noite, tudo em paz? Como é que vocês estão? Satisfação estar aqui, principalmente ser referenciado. Para mim é uma honra isso. Nunca imaginei isso na vida, sabe? Então eu estou cumprindo minha micromissão na Terra. Com certeza. Eu acho que você, cara, tem ajudado muita gente mesmo. Depois que eu andei conversando aqui com algumas pessoas, inclusive quem não é bariátrico, quando chega para conversar comigo, às vezes sabe, tu segue o Elton, o bariátrico maratonista? Então tem gente também que não é bariátrico que te segue, que já indica também para a gente. E eu acho muito bacana a forma como você traz a gente não romantizar uma coisa que é uma doença, a forma como você traz da gente buscar mecanismos para dar o passo à frente e de também tentar fugir da armadilha que é se basear na opinião dos outros. Então, eu tenho trazido muito dessa Foi um trabalho bem árduo, viu, Anderson, para conseguir tratar a obesidade como uma doença, cara. Eu fiz um trabalho com a Monique Silva, que é uma coach organizacional, que é uma amiga minha, faz um trabalho muito legal. E ela me ajudou nessa assertividade da fala, sabe? Porque eu comecei a ter convites iguais a esse seu, para podcast, para programas, e eu não conseguia falar claramente que a obesidade era uma doença, com muito receio de ofender quem ainda está naquela obesidade. Então, esse trabalho foi crucial para eu conseguir acertar a minha fala, para eu conseguir falar abertamente a minha opinião, que eu já tinha, só que eu não conseguia expressar sem me doer, sabe? Então, ela me falou uma frase uma vez, serve para todo mundo que vai ver isso, e para quem vai criar conteúdo, para qualquer setor da vida, né? Ela falou, nada morno vende. O que você compra morno? Ou você compra frio ou você compra quente. Então, você precisa, ou você trata a obesidade como uma doença, ou você sai do muro, entendeu? Então, isso para mim foi, assim, uma abertura de cabeça gigante, sabe? Não, com certeza. Fantástico. E ver você falando disso muito tranquilamente, sem esse receio, porque tem uma coisa, muitos ex-obesos acabam, às vezes, sendo taxados depois de gordofóbico. Então, no início a gente fica meio preocupado de falar e não agredir, e eu acho que a gente tratar isso de uma forma muito tranquila, muito transparente, é uma doença, traz outras complicações, precisa ser tratado, é uma coisa que a gente faz um serviço até para a saúde pública, da gente poder enxergar que isso precisa ter um olhar. Não é uma crise só daqui, é mundial. Então, acho que em 10 anos nós não tivemos uma colaboração muito boa em falar dessa forma assertiva. Em 10 anos nós tivemos uma piora aí de 60% em relação à obesidade no mundo, cara. Aí você imagina, sabe? E o Brasil vive aí uma epidemia, uma pandemia silenciosa, né, em relação à obesidade.
Nos últimos 30 anos, para você ter noção, nenhum país conseguiu melhorar a taxa de obesidade. Nenhum país no mundo nos últimos 30 anos. Então é uma coisa assim grave, né? Muito isso devido a fast food, né? Hoje em dia as comidas são baratas, são apetitosas, são palatáveis e são acessíveis, né? Então, independente da classe social, se você ganha um salário ou 10, o hambúrguer lá custa 9,50 do mesmo jeito, entendeu? Então você tá na rua com fome, aquilo é apetitoso, você tem pouca grana, obviamente aquilo vai te remeter, vai ser a sua primeira escolha. Ninguém vai escolher uma salada com pão integral, sabe, na rua. Então, muito isso também da nossa forma de acessibilidade a essa comida, né? E aí já entra outras questões, né, educacionais, estruturais e tudo mais, né, que nem cabe a nossa conversa de hoje, mas é uma coisa assim, é realmente uma epidemia e uma pandemia silenciosa, sabe? Que nós dois ainda vivemos, né? Nós somos ex-obesos em tratamento. A obesidade, ao contrário de um dente ciso que você retira e ela vai embora, ela não acaba, né? Então nós dois ainda podemos engordar, então nós continuamos em tratamento e árduo o nosso tratamento. Com certeza. Isso aí é uma coisa que um médico sempre dizia. Não existe o ex. Você é um obeso que está emagrecido. Se você voltar para os seus hábitos, volta rapidinho a ser quem era. Então, as nossas células, desculpe te interromper, as nossas células de gordura ainda existem, né? Eu estava estudando isso esses dias. O que acontece legalmente falando, você tem uma célula, ela está assim quando você está obeso. Quando você emagrece, ela faz isso. Só que as mesmas células de gordura ainda existem no seu organismo, só estão esperando a oportunidade para ela voltar a crescer, entendeu? Não é que você eliminou totalmente isso da sua vida, sabe? Elas estão ali. A maratona tá latindo. Minha cachorra chama maratona, viu, gente? Gostei do nome. Pois vamos fazer. É isso, sabe? A obesidade é constante, é uma luta constante e ainda estamos sendo tratados. Com certeza. E o bacana é que esse trabalho que você faz, que eu estou tentando fazer, as pessoas às vezes não acreditam, mas isso ajuda a manter o nosso tratamento, de manter no foco, está ajudando outras pessoas. Isso ajuda as outras, mas também, pelo menos eu tenho a sensação que isso me ajuda a querer continuar no foco para poder ajudar outros. Não sei se você tem essa mesma sensação fazendo esse trabalho. Total, total. A minha maior motivação nós começamos, no meu caso, comecei o Instagram para mim mesmo, né? Depois acabou que vai virando uma forma de automotivar e hoje em dia virou até um negócio. Então eu encaro hoje como trabalho minhas redes sociais, né? Não só o Instagram, que também no YouTube, TikTok, enfim, todas as plataformas. Mas só que a essência é a mesma. Eu sempre falo assim que eu nunca perca a emoção de receber um depoimento de alguém recém-operado, de alguém que mudou de vida, de alguém que está buscando ali uma nova forma de viver, uma nova forma de encarar, pelo menos aquela 1 hora no dia de exercício e se referencia a gente, sabe? Então, a primeira ideia é motivar mesmo, é inspirar pessoas, sabe? Na nossa pequenez, assim, mas se a gente alcançar 5 pessoas, 2 pessoas, 1 pessoa que seja, a gente já cumpriu uma missão ainda. Nesse detalhe que você falou, eu já tenho um relato. Eu tenho um exemplo de casa. Essa é a terceira live. Na segunda, consegui que minha mãe ligou para mim dizendo que depois de assistir a segunda live já estava no 3º dia de caminhada. Eu digo, meu Deus do céu. Espetacular. Então, já valeu tudo. Você sabe que eu tento isso com a minha mãe, né? Minha mãe é o lado hereditário, obesinho da família, então, só que ela tá na luta, mas eu tô convencendo. Agora diz que precisa de um tênis só para fazer a caminhada. Eu falei, pode deixar que você falou com a pessoa certa, então. Não tem problema aqui para arrumar o tênis. Não, tranquilo. Então, para começar, eu vou compartilhar aqui uma imagenzinha que a gente sempre faz isso, de trazer um pouco um disparador aqui para a nossa conversa. Então, deixa eu colocar aqui. Vamos ver se hoje a minha internet me ajuda aqui tranquilamente, que é sempre uma caixinha de surpresa. Então, vamos lá, compartilhando.
Opa! Maravilhoso. Peraí que eu acho que o Anderson se autoderrubou. Enquanto isso, nós tomamos conta da live aqui. Maravilhoso. Esse é um quadro que eu sempre faço lá no meu Instagram, galera, que frases para não dizer a um bariátrico. Aí, voltou. Eu digo, é sempre uma caixinha de surpresa quando eu Ah, compartilho. com certeza. Isso aí é clássico. Esse quadro eu amo fazer, cara, que é frase para não dizer para um bariátrico, né? É uma forma de dar um tapa na cara da sociedade sem querer dar o tapa. Então eu sempre mando umas indiretas, assim, de coisas que eu já ouvi e de coisas que as pessoas sempre mandam lá no meu direct que ouvem, sabe, em termos da bariátrica. Então, você não tem cara de bariátrico, você ficou com pelanca, você toma remédio, eu acho que você não precisava, gostava de você mais gordinho, mudou, ficou outra pessoa. Então, são coisas assim que não agregam absolutamente nada, sabe? E a pessoa faz questão de te dizer e eu faço questão de mostrar que não é para dizer. Não, isso aí é. Quando eu comecei a ler tuas frases, eu ainda não tinha começado a escutar. Mas parece que foi uma coisa incrível. Eu comecei a ver teus vídeos, poucas semanas depois, aquelas frases comecei a escutar e eu digo, meu Deus, acontece mesmo. E agora tem uma que, como eu cheguei na minha meta e até passei um pouco mais, estou agora fazendo um trabalho contrário para nutricionista para agora fazer ganho de massa muscular. A galera ficou numa a da pelanca. Tu ficou com pelanca? Parece que tu não tem barriga, não vai fazer cirurgia, não precisa de cirurgia. Eu digo, vocês estão querendo ver minha barriga? Então fala logo direto, porque ficar ficando nesses negócios aí é uma coisa incrível que não ajuda em nada. Mas Nada. Eu tenho uma pelanca, tenho uma pochetezinha aqui, perto do tamanho que eu era, fiquei com absolutamente nada, sabe? Ainda vou criar coragem de tirar, mas não me incomoda tanto a esse ponto, não, sabe? Eu acho que a abdominoplastia me incomoda mais mentalmente do que a minha pochetezinha. com certeza. Boa noite, meu amigo Joanes. Esse aqui é um guerreiro. Ele não fez a bariátrica, mas já está aí na luta há 2 anos, perdeu mais de 50 quilos, fez meia maratona ano passado e ano que vem está indo para a sua maratona. Então, Conheço, troco ideia com ele no direct lá, tudo mais. Grande Joanes, legal demais. Bem-vindo, Joanes. Ô, Anderson, você chegou ao meu Instagram antes de operar ou depois de operar? Eu cheguei depois de operar. Depois? Você está com quanto tempo? Eu vou completar, aliás, eu completei esta semana 1 ano. 1 ano? Nossa, super recente. Então, por isso que você está definhando entre todas as aspas, está preocupado aí de passar da meta e tudo mais. Para nós que colocamos atividade física no pós-bariátrico, esse é um problema legal, né? Eu também passei bem da minha meta, eu fiz sleeve, então eu cheguei a pesar 67 quilos, perdi 60 quilos na época. A meta era 30, 35, entendeu? Então o doutor também na época ficou preocupado, só que com 20 dias eu comecei a caminhar, mudei a chave para corrida, então isso ajudou pra caramba aí a questão da meta, né? E como eu sempre digo, né, nada motiva mais que o progresso. Então quando você está ali no seu pós-bariátrico, vendo o seu tempo na corrida melhorar, vendo você conhecer um novo esporte, vendo seu peso cair, então essa motivação assim é incrível, né, para seguir. E aí onde você aprende a gostar disso, né? Onde você aprende a gostar da corrida, que é um esporte desafiador, é um esporte difícil, só que você sempre quer melhorar, você sempre quer fazer ficar mais fácil, você sempre quer ir mais longe. Então isso também é uma válvula de escape assim mental gigante, né? Terapia é uma coisa. Eu vejo muito influenciador falando, na corrida eu encontro minha terapia. Terapia é uma coisa, corrida é outra, sabe? Pode te ajudar no seu processo terapêutico, mas quem necessita de uma terapia deve seguir com seu psiquiatra, com seu psicólogo e tudo mais. Não faça da corrida o seu psicólogo, que é uma coisa totalmente diferente da outra, sabe? A corrida não te faz perguntas que o seu psicólogo faz, por exemplo. Uma coisa é higiene mental, limpar a cabeça. Outra coisa é fazer processo terapêutico e tratar problemas que você tem que lhe levam àquele comportamento. Isso aí é Com certeza. Vejo muita gente usando isso até como desculpa para não seguir seu processo terapêutico e tudo mais, né? Como eu disse, né, nós somos ex-obesos mórbidos em tratamento, nós somos compulsivos.
tenho certeza que a mãe da obesidade é a compulsão. Então, nós não matamos essa compulsão no berço. Tem dia que a minha esposa me fala, alguns momentos eu ainda te vejo obeso pela atitude. Então, por exemplo, eu acordo 11, eu durmo cedo, durmo 9h30, 10 horas estourando. Então, eu acordo às vezes para ir no banheiro, 11h30, meia-noite, eu vou na cozinha procurar alguma coisa para comer, sabe? Então, é a mesma compulsão que eu tinha anteriormente. Não morreu, sabe? Eu apenas atrato hoje, atrato com mais seriedade, inclusive. Com certeza. Então, já que a gente entrou nesse papo de a gente ainda está em tratamento e todo mundo conhece muito o Elton, agora o atleta, queria que tu falasse um pouquinho quem era o Elton antes da cirurgia. Como era a vida do Elton, quem era esse cara, como é que a obesidade chega na vida dele? Cara, eu sempre fui obeso, assim, desde que eu me entendo por gente, sabe? Desde de criança. É, na minha adulta, lá na diretriz da bariátrica, que a gente junta uma documentação, né, para apresentar para o plano de saúde, no meu caso eu fiz por plano, eu tenho histórico desde 11 anos de idade com colesterol e com obesidade. Então, isso vem, 11 anos, meus pais me levaram para procurar o médico. Então, isso vem, assim, de 9, 8, 7 anos, sei lá. Então, desde criança, sabe? Eu sou da época que o ovo era vilão ainda. Então, eu lembro certinho a prescrição da pediatra, cortar o ovo, cortar não sei o quê, sabe? Então, com 11 anos, eu vivi na minha primeira dieta, cara. Você imagina para uma criança de 11 anos, normal, né? Naquela época, principalmente o gordinho era o cara a ser batido na turma, né? Digamos assim, para não falar outras coisas. Nós Uhum. sofríamos bastante nessa questão. Então, com 11 anos, eu me pego aí tendo a minha primeira dieta. E ao longo da vida foi isso, cara. Foi ao longo conhecendo dieta, fazendo todo tipo de dieta. Eu sempre falo também que o obeso é o cara que mais entende de dieta no mundo. Não adianta falar pro obeso, por que você não emagrece? Cara, ele já tentou tudo, vai por mim, sabe? Eu não conheço nenhum obeso que nunca fez uma dieta, sabe? O cara, não, sou assim e pronto, nunca fiz nada. Mentira, tá mentindo que eu conheço gente pra caramba e todo mundo já tentou uma dieta. Mas Pelo assim, menos indicar veio. umas três, no mínimo, cada um indica. Exatamente, é dieta da lua, dieta do chá, dieta da sopa, dieta de todo jeito, sabe? É incrível. Sempre a gente não quer emagrecer, né, Anderson? A gente quer ser emagrecido. Essa é a grande diferença de quando você vira uma chavinha, sabe? Você não quer passar pelo processo do emagrecimento, você quer ser emagrecido. Então, essa dieta fazem, assim, sucesso com a galera por causa disso, né? E aí eu vivo uma adolescência, vivo uma fase adulta já, eu operei com 34 anos, né? Todo obeso, cara. Me encontrei, sabia muito bem quem eu era, só que, como a gente disse, ao longo da vida, você vai vendo, acostumando com certas dores, né? É igual o cara que tem uma dor ali no quadril, sei lá. O cara nunca tratou aquilo e acha que aquilo é normal. Então, essa dor da obesidade que me feria foi assim a vida inteira, sem eu encarar que era realmente uma dor. Então, a partir do momento que eu decido focar em mim, eu vejo o quanto a obesidade me fazia mal. Mal psicologicamente e fisicamente, principalmente, sabe? E esporte? Tinha algum contato com esporte antes da cirurgia também? Ah, Era tinha gordinho de ativo ou criança, era mais aquele normal. gordinho mais parado mesmo? Não, tentei fazer academia já algumas vezes, joguei peteca na areia, foi um período que eu mais emagreci. Emagreci acho que 15 quilos na época, mas logo perdeu o foco, a turma se desfaz, você fica muito dependente também de companheiros para você praticar um esporte e tudo mais, então logo eu encontrei esse peso que eu havia perdido. Mas assim, maior período acho que foi 6, 7 meses, assim, treinando em academia e tudo mais, sabe? Não julgo também o cara ali da academia, mas hoje em dia, conversando e estudando muita coisa, a gente vê que muitas vezes a assertividade ali da academia, principalmente as low cost, né? Que são essas aí que é um professor para 30 alunos, não é tão bacana para um cara realmente que precisa ali de uma atenção. E muitas vezes também a pessoa não está afim de destinar uma parte do seu salário, do seu dinheiro, para tratar aquilo como deveria, né? Tu lembra, assim, alguma coisa que te incomodava mais por ser obeso? Alguma situação ou algum fato? O que é que te incomodava mais? Eu acho que era sudorese, eu transpirava muito, muito mesmo.
o rosto, principalmente, sabe? Se a gente tivesse aqui numa live antes, eu estaria transpirando assim a ponto das pessoas acharem que eu estava passando mal, sabe? Já teve eventos, casamentos que tinha que vestir paletó, terno, essa bobeira Nossa. também que o brasileiro importou, não sei para que isso, sabe? Eu nunca foram obeso na vida para ter que vestir. Então, muitos lugares, restaurante, qualquer ambiente assim, eu transpirava muito, sabe? De molhar o cabelo, molhar rosto, camiseta e tudo mais. Eu acho que era uma das coisas que mais me incomodava, assim. Acho não, tenho certeza. Era o que mais me incomodava, era a sudorese, sabe? E era incrível, cara, qualquer ambiente, no inverno mesmo. Aqui em Minas tem um lugar, Monte Verde, é uma cidade aqui, tipo a nossa Campos do Jordão, sabe? Super frio, bem bucólica, intimista. Eu fui para lá com a minha esposa, entrei no restaurante, aquele monte de aquecedor, tudo fechado, cara, eu passei mal lá dentro, assim, eu queria sair, sabe, eu queria ir pro lado de fora, e todo mundo de casaco agradecendo daquilo tá quentinho, sabe. Não, é uma coisa incrível. Eu brincava que amarrar o tênis parecia que eu estava saindo da academia. Eu terminava de amarrar o tênis, estava parecendo uma É, cachoeira. você tomava um banho para sair, na hora que terminava de vestir a roupa, já tinha que tomar outro banho, né? É, bem por aí. Exatamente. São E a coisas que o bariátrica? obeso, são coisas que o obeso vive que ele acha que é normal, sabe? Que a vida É, inteira te falaram que é daquele jeito, que é normal, que é isso mesmo e tudo mais. Depois que você tenha uma nova vida, digamos assim, que você vê que não é normal aquilo. Sempre te falaram que você era daquele jeito, que é isso mesmo, mas você não é obrigado a viver aquilo para sempre, sabe? Então, muitas limitações, muita forma de ser tratado mesmo. O, o jeito que um obeso chega em um ambiente, o jeito que uma pessoa magra chega em um ambiente é totalmente diferente, né? Para começar, o teu cortisol tá no talo porque você chega no ambiente já com vergonha, muito intimista, muito precavido, aquela coisa fechada ali no seu casulo, sabe? A sua postura é totalmente diferente. Uma das coisas que eu mais brigo até hoje é com a postura. Eu era totalmente curvado, aquele uhum. adolescente com tetinha, né, que a galera zoa, então você se auto-esconde, você fecha o peitoral. Então, tudo isso são coisas que a pessoa que está vivendo a obesidade, e isso, mais uma vez, não ofenda quem está vivendo ainda essa obesidade, a gente está aqui falando para você que você merece uma chance de conhecer o que a gente tem conhecido, sabe? Conhecer o lado de cá um pouco, estudo, a gente acha, sempre fala pra gente que é isso mesmo, que você é aquilo, que você é limitado àquilo, que você não pode, que você é X, Y, Z, sabe? Então, uma das coisas que mais me motiva também é quebrar tudo que já me falaram, sabe? E tem uma coisa também, tem uma armadilha aí que as pessoas acabam criando umas certas desculpas. É como se assim, não, não quero magoá-lo. Não, se preocupa não, é normal, também estou morrendo de calor. Não, é normal você fazer isso. É normal sentir isso, a gente sente também. Aí acaba que aquele desconforto, em vez de ser motivado de uma forma, de uma energia correta para fazê-lo sair, as pessoas vão tentando apagá-lo e deixar a pessoa no mesmo canto que está. E aí a É pessoa perde a reconfortante, né? oportunidade de sair. No ambiente familiar mesmo, a gente é muito, muito bem acolhido, né? Ainda bem que é assim, né? Mas Uhum. sempre tem aquela festa que todo mundo pensa na comida que você mais gosta. Ah, fiz isso aqui pro Elton. Vamos ver, quero ver hoje, não sei o quê. Vó te ama, quer que você come, mãe te acha lindo. Então é um ambiente extremamente acolhedor, né, cara? Que você se sente bem do jeito que você tá. Não que você não deve, não tô falando que todo mundo também que é obeso tem que se sentir excluído, nada disso. Você tem que viver aquilo que você está vivendo. Que a gente está falando aqui que pode ser melhor, só isso. Exatamente. E mãe mineiro é muito parecida com mãe nordestina, viu? Adora botar uma comida nos filhos, porque filho gordinho é bonitinho. Ah, imagina, eu não conheço o Nordeste ainda, cara. Preciso conhecer, viu? Então, Tem que tem vir. muitos amigos, fiz muitos amigos aí através da corrida, através do conteúdo, do Instagram, sabe? É um local, assim, uma região do Brasil que eu tenho um carinho muito grande mesmo sem conhecer. Aqui em Minas, a gente sai na rua, cai um pão de queijo na nossa cabeça e você escorrega no doce de leite, pra você ter noção. Eu adoro Minas, já conheci aí. Tô até com a E camiseta da terrinha hoje. e quando eu fui, eu ainda estava ainda malhando bem na comida. Passei bem, viu? Muito bem. Hoje em dia eu tenho medo de ir aí em Minas. Mas Mas, é ó, bom. me fala o seguinte, depois dessa trajetória aí, como é que começa a chegar na tua vida a história de vou para bariátrica?
Então, nunca mesmo tinha pensado em cirurgia bariátrica, nunca tinha pensado em nada extremo a esse ponto. Vamos falar também o português, claro, que é uma cirurgia extremamente invasiva, de grande porte. Eu trabalho em operadora de plano de saúde há 12 anos, então eu sei a complexidade da cirurgia, sei os portes cirúrgicos, sei tudo, o valor e tudo mais. Então, é uma cirurgia de grande porte, tanto porte hospitalar, médico, quanto porte de valor também. É uma cirurgia relativamente cara, né? Para o plano hoje deve estar girando aí 30 mil, mais ou menos. Particular deve estar na faixa de 40, 50, né? Isso com bons profissionais, obviamente, né? Ninguém vai entregar seu estômago com um açougueiro, né? Digamos assim. Então, eu nunca tinha pensado. Coincidiu de uma amiga da minha esposa, eu não falo o nome dela porque ela não gosta muito que fala que ela é bariátrica, sabe? Então, eu falo só amiga da minha esposa. Tem gente que não curte, né? É, é. Ela fez, cara, e eu vi que ela ficou bem, sabe, no primeiro ano dela ali, achei ela legal, tava com uma estima boa, beleza. E aí eu fui em um evento da empresa que eu trabalho para receber uma premiação por eles, para a empresa, e aí eu já não tinha paletó que servia, peguei o único que eu tinha e não tinha camisa de botão que achava aqui na cidade, sabe? Então eu fui com uma polo por baixo do paletó. Só que chegou lá, eu peguei o bendito troféuzinho assim, bonito, nas fotos e tal. Na hora que saiu a foto do evento oficial, eu tava com a barriga em todas as fotos de fora, cara. Sabe aquela parte da barriga, assim, aquele filete da panceta de fora? Então aquilo ali foi o que mais me doeu até hoje na vida, Anderson. Foi assim, o que me fez falar, cara, não preciso disso não, né? Putz, sabe? Foi assim, obviamente tem história do cara, né, que dá 1000 marteladas numa rocha, chega um outro e dá a milésima primeira e quebra a rocha no meio. Não foi essa milésima primeira que quebrou minha rocha, né? Foi todo o histórico das outras 1000. Mas aquele evento em si me fez ter um start de essa junção da amiga da minha esposa, essa parte assim, 34 anos, não estava vivendo bem, muito novo para estar, sabe? Eu vejo meu pai mexe com lida de roça, tem o sítiozinho dele, o cara tem 60 e poucos anos, 1000 vezes mais ativo que eu na época. Então, tudo isso, sabe? Você vê, você começa a se incomodar, você começa a não ter oportunidade de escolher uma roupa, por exemplo, a roupa te escolhe, né? Falo sempre Isso. isso, né? Nunca tinha comprado uma roupa, a roupa sempre tinha me comprado. Então, isso tudo foi uma junção de coisas. E eu já voltei desse evento, foi em novembro de 2018, decidido a procurar uma ajuda médica, uma opinião. E aí eu fui no Dr. Jairo Couto, que é na cidade vizinha aqui de Varginha, em Três Corações, que é a terra do saudoso Pelé. E aí o Dr. Jairo é referência aqui no sul de Minas, até mesmo no Brasil. Troquei uma ideia com ele, um cara super acolhedor, um cara espetacular, assim, cara, só tenho a agradecer também. E nisso a gente já iniciou o meu processo. E em março de 2019, como eu já tinha todo o meu histórico de obesidade documentadinho por trabalhar em operador de plano de saúde, já tinha acesso a muita coisa, então foi fácil juntar esse trâmite legal para a operadora. E em março de 19 eu já estava operando, sabe? Então, 2019 é tua, já vai então vai completar 4 agora anos já agora, fazer 4 4 anos. aninhos de vida nova. Nossa Senhora. Aí nesses 4 anos nasce aí o Elton influenciador, o Elton maratonista, o Elton ultramaratonista. Fala um Cara, pouquinho desse cara novo. nasce tanta gente que eu acho que dividiram meus 60 quilos por uns 10, assim, para nascer coisa nova, sabe? Que a vida deu uma virada, assim, né, cara? Eu, na vida normal, CLT, e pai, e marido e tudo mais, continuo o mesmo, né? Se você perguntar para Priscila, minha esposa, ela fala que não, ela fala que eu tenho menos tempo para ela agora. Não deixa de ter razão, coitado. Mas, e aí nasce o Instagram, né? Começa a postar algumas coisas, começa a dar certo, começa a estudar algumas coisas. Sempre fui um Já cara era assim que eu gosto. bariátrico maratonista, o nome do Instagram? Criei o Instagram acho que em abril de 2022 e 19, junho de 19, sei lá, bem assim, logo depois que eu comecei a querer trotar, comecei a assistir uns vídeos. O Vitor, que trabalha comigo, é ex-obeso, não fez cirurgia, mas se tornou também um corredor, emagrecendo e tudo mais, sabe? Ou emagreceu correndo, né?
ele me passou algumas coisas de corrida, mandou os canais, mandou o Tio Maico, mandou o Marcel, mandou a galera dos canais maiores. Eu comecei a gostar daquilo, a caminhada, eu comecei a querer trotar, e aí eu falei, vou criar um Instagram de bariátrico maratonista. Mas, cara, para ser sincero, eu nem sabia direito o que era uma maratona, o que era uma meia maratona, o que Eu era achava nada. que era Assim, São sabe? Silvestre, Não, né? podia ser. A São Silvestre, eu acho que eu nunca tive essa ilusão, mas essa é a melhor de todas. Só que eu tô lembrando, o Instagram foi em agosto de 2019, quando eu comecei assim, a 10 quilômetros, 7, 8 quilômetros. E aí eu crio Instagram, começo a estudar Instagram, começo a estudar algumas coisas, participar de. Na época ainda era normal fazer sorteio, né? Hoje em dia já é uma prática assim banalizada, tá até nas redes sociais, no Instagram principalmente. É, começa a crescer, sabe? E aí eu participei de algumas coisas, fiz algumas collabs, alguns conteúdos em conjunto que acabou trazendo algum público. E você começa a ganhar uma autoridade, né, no meio, assim, digamos. Você começa igual você disse, ser referência por ser um bariátrico, um corredor de longa distância, que é uma coisa assim, o pessoal só vê o bariátrico como aquele cara que tem uma certa aparência de doente e meio assim que toma vitamina, sabe? O bariátrico é taxado dessa forma. Só que ao mesmo tempo que eu me apaixono pela corrida, vem a pandemia, né? Eu operei em março, em agosto, praticamente, eu fiz a minha primeira prova de corrida e março de 2020 fecha tudo, cara. Então, tipo assim, eu aprendi a gostar do processo da corrida, do treinamento da corrida, eu acho por causa disso, sabe? A galera fala, você vai em tal prova, você vai não sei o quê. Eu vou, assim, pouco até em prova, perto do que a galera vai, sabe? Porque eu não sou esse órfão, esse cara doido por prova. Eu gosto muito do processo do treinamento, eu gosto de treinar, eu me dou bem com o treinamento, justamente porque praticamente eu treinei 2 anos sozinho, sem ter uma prova, sabe? E tanto que a minha primeira maratona foi virtual, né? Eu fiz sozinho. Fui numa cidade vizinha aqui que tem um espaço mais amplo Tu lembra porque qual aqui em era o tema? Varginha. Oi? Qual era o tema dessa virtual que tu fez? Dos Pernas Caipiras. É um pessoal lá de Sorocaba, daquele pessoal que ajuda cadeirante em prova, sabe? Que são os guias do pessoal em prova, uma prova inclusiva, eles são uma ONG inclusiva, então eu escolhi a prova deles, sabe? Até para dar um engajamento, para a gente trocar ideia e tudo mais. E eu fiz sozinha a primeira maratona, com a Priya, minha filha de apoio lá, com a garrafinha. Ralei, mas ralei bonito, cara. Meu Deus do céu, vou te falar, viu? Você acha que você tá bem, você queima a largada, aquilo não acaba, o sol vem, cair, dei um ralão no joelho no meio lá, faltando uns 4 quilômetros, que eu não tinha força nem para falar mais, sabe? Mas deu certo, completei os 42. E não sabia nem o que era também direito, ainda fiz sub 4 ainda, sozinho na primeira. Caramba! E se foi Pois por aí é. por Minas, garanto que não foi em terreno plano. Não, foi não. Teoricamente lá era para ser plano, mas não é não também. Tem Aí eu subida e mais descida a do mesmo jeito. subida. Aqui é tenso, cara. Fazer E aí eu sozinho, apaixono, preparar a passando pelo. maratona sozinho, a prova sozinho, com um suporte assim, porque a prova tem aquela estiga, né? Você vai o jogo, a energia do povo te leva, mas tu sozinho e ainda fazer um sub 4 na primeira com ladeira, cara, parabéns, viu, velho? Isso é É, uma força mental muito grande. 3:52, se eu não me falha a memória agora, 51, 52, sei lá. É, foi penoso, foi bem sofrido, viu? Tá doido. Porque é o que você disse, né? Você ter suporte ali da prova, você ter o clima da prova, é outra coisa, sabe? Eu fui com a mochila e a volta nesse lago dá 9 quilômetros, então a cada 9 quilômetros eu encontrava o meu apoio, que era a minha família. Ainda estava tudo relativamente fechado, pouca gente na rua e tudo mais, sabe? Mas desidratei, sofri demais, comi pouco, perdi muita água. No final você começa a tomar água igual um louco, assim, e não hidrata, sabe? Perde muito sal, tudo na inexperiência mesmo, cara. Eu já treinava com o pessoal do Corrida Perfeita, a corrida, o meu treinamento foi super assertivo, tanto é que eu consegui um tempo legal por ser primeiro. Só que a experiência ali que você adquire só rodando e só trocando ideia e só vivendo, eu não tinha nenhuma, né? Então, por estar sozinho ainda piora muito. E me diz uma coisa, você notava
Uma coisa que, pelo menos, eu noto um pouco comigo e notei com algumas das pessoas que eu conversei. Queria saber se você notou isso no teu processo. À medida que você ia evoluindo na corrida, com os seus treinamentos, aumentando, atingindo seus objetivos, tinha gente que atribuía isso só ao fato de você ter feito a bariátrica? Ou as pessoas viam que era questão do seu treinamento? Porque às vezes parece que a gente está evoluindo a pouco. Ah, mas é porque fez bariátrica. Como se a É, bariátrica chancelasse a gente para ele virar meio maratonista e maratonista, né? já diria Mano Brown, né? A cada 10, 5 é na maldade. Então era mais ou menos a proporção que falavam que era por causa da bariátrica. Ah, corre por causa da bariátrica. Eu sempre digo, eu operei com 135 quilos, saí do hospital com 134,5. Então, depois daquilo ali que foi a minha história, sabe? A bariátrica é um maravilhoso start para sua nova vida. Só que ela não é o fim da sua vida, sabe? Então, se eu consigo hoje, alguns tempos, até me apaixonei um pouquinho pela performance amadora, né, tal, por treinar realmente a corrida, não só uma corrida for fun, né, que até é a mais gostosa que tem, né, cara? Esse lance de treinar demais também, eu vou te falar. Não é fácil, tem que ter um mindset, uma cabeça bem legal. O que fez me levar a correr bem foi meus treinamentos, cara. Foram meus treinamentos, né? A bariátrica, obviamente, ela me ajudou no que eu tinha, que era a minha doença, obesidade. Agora, nenhum momento está na prescrição médica lá. Faça bariátrica, o CID tal, a classificação internacional de doença tal, e a partir desse momento você também correrá além da perda de peso. Não está escrito isso nunca em lugar nenhum. Então, eu corro porque eu treino corrida. É totalmente diferente uma coisa da outra. Mas críticas são sempre bem-vindas também, cara. Tem coisas que, como diz a filosofia estoica, né? Controle somente aquilo que você consegue controlar, sabe? Então, a opinião do outro, eu não consigo fazer nada com ela, a não ser não absorver e seguir a vida. E nessa paixão que surgiu aí com a corrida, tu lembra de um momento que fez a primeira vez que você já deve ter tido vários, mas a primeira vez dentro da corrida, pós-bariátrica, de cair uma ficha assim de caramba, eu não acredito que eu estou conseguindo fazer isso. A Cara, primeira foi minha primeira. Minha primeira prova foi a maior ficha que caiu isso, assim. Foi uma prova que era para ser 5, tava super mal aferido, foi 3.800. Eu consegui fazer os 3.800, sabe? Para mim foi assim, cara, que coisa incrível. E ainda ganhou a medalha. Então, a gente cresce com aquela negócio que medalha é só para os 3 primeiros, né? Eu fui o último da prova aqui em Varginha e ganhei minha medalha. Então, foi incrível, assim. Foi tipo com 2 meses brincando de correr, sabe? Foi 3.800, eu acho que eu fiz em 43 minutos, sei lá, sabe? Fui o último mesmo, caminhei, trotei, mas só que cheguei. E foi uma das coisas que mais me motivou até hoje. Hoje eu já fiz uma prova de 2 vezes 67 quilômetros, peguei pódio na prova, ganhei um troféu, fiquei em top 10, segundo na categoria, uma ultra trail, ultra maratona, correndo mais de 8 horas, só que não foi tão marcante igual essa provinha de 3.800. Olha aí. E as trails e as ultras, cara, como é que chegou o momento que virou assim a chave e disse, rapaz, eu acho que agora dá para ousar um pouquinho mais. Né? Os 10 quilômetros eu acho que é o culpado de tudo, né? Você sempre mira os 10, né? Você faz 5, aí você quer ir em 10. Aí fiz bastante coisa em 10, fiz bastante coisa assim, dentro do tempo que eu tenho de corrida, né? Fiz umas 6, 5 provas assim de 10 quilômetros, depois já quis fazer uma meia. E aí a minha primeira meia foi sozinho também. Também Treinei sozinho. Treinei 3 meses, assim, fiz em 1h49, 1h50. Mandei um Sub sub 2 2. também, que hoje em dia que eu sei o que é isso, na época nem sabia. Sozinho aqui no quintal de casa, embaixo aqui, levei. Na época nem mochila eu tinha aquele cinto de hidratação, sabe? 2 garrafinhas desse tamanho para correr 2 horas no talo, assim. E aí eu fiz a meia, depois que eu fui fazer oficial mesmo, eu tenho uma meia só até hoje. Então, eu, tipo assim, eu já foquei da meia virtual que eu fiz sozinho, depois eu já pedi uma planilha de maratona. Eu só fiz para o treinador me aprovar. Falar, agora eu tenho tantas de 10, tenho uma meia, tenho 3 meses e pouco, 5 meses treinando para meia, agora eu posso ir para maratona? Agora dá para treinar para primeira. Então, beleza, então vamos.
Eu só fiz para passar de graduação, entendeu? Completar o checklist dele. Olha, pronto, teu checklist está completo. Agora deixa eu fazer minha maratona. Exatamente. Agora, a maratona, cara, foi. A paixão surgiu de ver vídeos, sabe, de YouTube, assim, de ver a emoção da galera, de ver como que é, de ver o desafio, de ver a galera chegando, chorando, se abraçando, caindo, sabe? Então foi assim de. Fala, cara, isso deve ser muito legal de se viver, viu? Porque é 1% da população mundial que consegue esse feito. E aí a gente pode trazer para o nosso lado 1% da população mundial geral, né? Quantos são bariátricos? Então vamos baixar mais essa estatística ainda, sabe? Só para a gente também puxar a saidinha para o nosso lado. E aí foi de emoção mesmo de ver a galera, sabe? E aí eu resolvi treinar para a primeira. Coincidiu tudo isso que eu disse anteriormente, né? De entrar a pandemia, eu tenho que fazer sozinho. É, a minha primeira eu estava inscrito para a Internacional de São Paulo, que era em abril de 2020. Eu consegui fazer ela em abril do ano passado, 2022. Então eu fui o primeiro assim cara que eu conheço do meu nicho assim social que fez uma ultramaratona antes de fazer uma maratona. Nossa Senhora. Porque eu fiz a maratona virtual, né, digamos assim, oficial, ainda não. E em novembro começou a ter prova. Aí tinha uma prova aqui na região, a Ultra Trail Caminho de Minas, que eu já fiz 2 vezes. Esse ano eu devo fazer novamente. Sou até parceiro lá agora do pessoal da prova e tudo mais. E aí surgiu ela em novembro de 2021. Foi assim, então foi minha primeira prova grande de quilometragem, de organização, foi uma ultramaratona, trail, de 67 quilômetros. Então, eu brinco que eu estreiei na ultra para depois estrear na maratona de forma oficial. Caramba, tá me lembrando que tem um amigo nosso aqui na Paraíba, que ele é mineiro, e ele é ultramaratonista também, o Marcelo, o canal dele é o Pace Sagrado, ele já fez ultras aí de cento e tanto, tudo, e ele fala isso às vezes, faz, não, você quer começar na ultra, você pode começar por lá, agora o treino é diferente. E a galera às vezes ficava soltando, não, mas não dá, tem que estar total. E aí eu tava falando isso com ele há alguns dias. E hoje está você aqui dizendo que você estreou antes da maratona. Então, realmente existe e é viável. Tem louco para isso. Cara, o mais difícil é a cabeça, sabe? O corpo você treina. Bem mais fácil que treinar sua mente. Eu fiz longo para ultra de no máximo 33 quilômetros com a prova de 67. Muita gente julgou o método de treinamento que eu como meu treinador adotamos. Só que eu sempre fiz 4 treinos na semana na época da ultra e os 3 treinos além do longo eram treinos muito pegados, muito fortes. Então é por questão de tempo mesmo. Eu falei com o Marcos, que é o meu treinador, Mark Schneider, lá do Coisa Perfeita, eu falei, Marcos, durante a semana eu não tenho muito tempo, cara, sabe? O local aqui não é propício, eu moro numa cidade pequena, não tenho Ibirapuera, não tenho um parque direito para treinar, então eu corro na rua mesmo, raizão, e não adianta você me botar treino de 25 quilômetros na terça-feira que eu não vou conseguir te entregar. Então a nossa linha de raciocínio foi treinos curtos e intensos. Então eu cheguei rápido e teoricamente forte para ultra, entendeu? Então meu maior longo foi 33 quilômetros. E muita gente julgou, quando que vem os 50K, os 55, você vai quebrar, você vai não sei o quê. Só que é o que eu disse, sabe? A mente, por ter se adequado a esse período todo, sem provas, treinando sozinho, fazendo maratona sozinho, eu sabia que eu aguentava a cabeça, sabe? Em nenhum momento, o pessoal sempre pergunta, você pensou em desistir na tua primeira ultra? Em nenhum momento eu pensei em desistir. Eu só fazia conta. Tinha 12 horas para terminar. Estou no quilômetro 47, então se eu caminhar daqui até lá ainda dá tempo, entendeu? Só pensava assim, se eu quebrar eu vou caminhando, ainda dá tempo de eu pegar minha medalha ainda. Massa. É legal ouvir isso, porque esse ano eu vou retomar o meu projeto da maratona. Eu comecei essa semana o ciclo da minha primeira, que 2019 eu levei 3 anos para conseguir fazer a minha meia, porque eu sempre quebrava, lesão, cirurgia e tal. 2019 eu fiz a meia, e aí 2020 ia ser a minha maratona lá no Rio. Me inscrevi tudo, aí fechou tudo. E aí você falando de treinar só, eu lembrei que no início eu estava tão assim que eu ia conseguir ainda, eu achava, vai abrir, vai abrir. Eu comecei a fazer treino dentro da minha sala. Teve um dia que eu corri 3 horas ao redor da minha mesa, o povo fazia, é louco.
O relógio marcou 16, mas a gente sabe que aqui dentro o GPS não pega bem. Não pega. Eu fiz os cálculos, e pelos meus cálculos eu fiz 23 dentro da minha sala, durante 3 horas e pouco. E aí, lembrando você falar agora, a história da mente é incrível. Quando a cabeça está boa e sintoniza com o corpo, você vai embora. Neurologicamente chama-se neuroplasticidade, né? Seus neurônios se encontram ali de alguma forma e vai criando junções neurológicas que fazem ficar mais forte para alguns momentos, mesmo que inconscientemente. Então, isso tem que trazer sempre na memória, sabe? No meio de uma prova, eu sempre falo, eu fui pacer de uma galera no Sub 4 na SP City, então eu falava, pessoal, nossa, tá no 34, nunca estive aqui, não sei o quê. Já esteve, você já correu 8 quilômetros 80 mil vezes na vida. 8? Fala, você já fez 34, agora falta só 8. Então, sabe, tudo é o ponto de vista que você enxerga, né? Não fica mais fácil? Obviamente que não, só fica mais corajoso para você, sabe? A dificuldade é a mesma. Você correr quase 70 quilômetros, sabe? Chega um momento ali que nos 42 já é difícil que é uma maratona. Depois, então, cara, você olha assim, quilômetro 53, começa a pesar na tua cabeça. Fala, cara, ainda falta 14 quilômetros. Sabe o que é 14 quilômetros depois de você já correr 53? É pesado. Só que aí você se apega, quero terminar ou quero ficar aqui no 53 eternamente, a minha cabeça presa aqui, sabe? O grande X da questão no Endurance, na longa distância, é esse, né? Porque o corpo você vai ter treinado. Ninguém é louco de ir para uma maratona treinando uma semana. Então, no mínimo 3 meses, ali, 4 meses, você vai ter feito. Você sabe que o teu corpo está treinado. E aí cabe a você dominar sua mente. Obviamente que tem questões extremas, né? De uma lesão, da desidratação, alguma coisa ali extrema, passou mal, tudo certo. Só que você chegar numa maratona, por exemplo, falar, tô no 34, não aguento mais. Você aguenta. Você pode tirar o pé que você aguenta, sabe? Você pode não aguentar no ritmo que você queria, no ritmo que você tá, mas você consegue terminar, cara. Você tá treinado para aquilo, sabe? Legal. E essa última parte que nós temos agora, queria que você falasse um pouquinho do Elton, que tem se dedicado a incentivar pessoas, a ajudar pessoas, esses seus projetos no mundo virtual, no mundo das palestras. Você se imaginava, na época, antes da cirurgia, um dia estar influenciando assim pessoas? E aí, como é que está sendo essa experiência para ti? Cara, do caralho, assim, com perdão da palavra, mas é muito, muito legal mesmo esse lado, assim. Lado, a gente tem que tomar sempre cuidado, né, com a vaidade, porque isso aqui é uma grande ilusão também, né? Instagram, principalmente, sabe? É um mundo, assim, de pura ilusão, pura vaidade, né? Muitas vezes você rola o feed ali, tem pouca coisa que te agrega e muita coisa que te frustra. Um carro, um dinheiro, um restaurante, uma comida, um corpo. Então, muita coisa você tem que filtrar, trazer para si. Eu sempre falo para a galera que hoje eu tento seguir lá no Bariátrico Maratonista somente coisas que me agregam, sabe? Não que a gente seja espetacularmente melhor que todo mundo, mas pelo menos você tenta trazer ali a sua ambiência, alguma coisa que vai te acrescentar. Então, eu procuro sempre, antes de postar alguma coisa, obviamente que de vez em quando a gente tem que cair nas trends para fazer crescer, fazer rodar, mas eu sempre procuro, antes de postar alguma coisa, pensar assim, isso me agregaria se fosse eu do outro lado? Então, sabe, eu sempre tento trazer isso. Por isso que eu posto, assim, vídeos longos aqui no YouTube mesmo, relativamente pouco, sabe? Porque eu acho massivo demais a troca de ideia ali, a resenha num treino, numa corrida, sabe? Eu admiro a galera que consegue tirar leite de pedra de criar conteúdo de corrida falando toda vez o mesmo contexto, porque o nosso meio não tem muito o que se falar, né, da corrida. Fui treinar e pronto, obviamente. Só que aí entra toda a criatividade do cara. Então, lá no perfil, eu procuro muitas vezes mais trazer um lado motivacional, realista, do que um lado de dicas de corrida, dicas de bariátrica e tudo mais, sabe? Eu acho que uma das coisas que eu menos falo no meu perfil é sobre bariátrica, justamente por isso. Estou aberto totalmente a falar de bariátrica para quem quiser. Meu nome virtual, meu nome artístico é Bariátrico Maratonista, não escondo, só que a bariátrica acabou no dia 11 de 3 de 2019,
sabe? Eu sou um paciente da bariátrica, sabe? Eu não vivo a bariátrica diariamente. Eu não fico pensando em dumping, não fico pensando em talo, não fico pensando, eu vou comer esse alfacinho aqui porque é a minha bariátrica. Não, hoje eu sou uma pessoa totalmente normal, só sou um cara que operado bariátrico, só isso, sabe? Então, o contexto é sempre esse, sabe? De trazer essa motivação, mostrando a realidade para as pessoas. Eu participo de muito grupo em Facebook, WhatsApp, de recém-pacientes, até mesmo bariátricos mais antigos, digamos assim. E o contexto da galera é esse, cara. É só postar o pratinho ali da comida, sua vitamina, seu suco detox e muito pouca mudança, assim, sabe, de mentalidade, pouco treino, pouco suor, sabe? Então, você vê que algumas pessoas já estão fadados ao insucesso da bariátrica logo após fazê-la, sabe? Porque realmente não tem a mudança de chave. E o reganho na bariátrica é maior do que o sucesso, né? Com certeza. E é incrível você falar isso, porque realmente você vê o início de algumas pessoas, você já sente se o negócio vai dar certo ou não, porque tem gente que já vai para a sala de cirurgia, parece que já está arrependido, já está pensando em como continuar fazendo as coisas que sempre fez, como se aquele negócio, quero que me emagreçam, eu não quero emagrecer. E aí... Eu postei um lanche um dia, o cara tava para fazer a cirurgia dele e me perguntou com quanto tempo que eu já conseguia comer aquele lanche. Eu fiquei triste por ele, sabe? Porque é uma coisa assim, você já tá preocupado com uma coisa que você tinha que estar esquecendo, na verdade, sabe? Ninguém, assim, operou com 15 anos de idade, que não deu tempo de comer tudo que tinha que comer e experimentar tudo que tinha que experimentar, sabe? E outra, depois da bariátrica, você aprende a apreciar mais ainda comida, principalmente comida boa. Como você não come mais quantidade, igual um cavalo, você começa a apreciar bons pratos, né? Comida boa. Você vai no restaurante, você tenta escolher o melhor prato, porque você não vai comer muito. No meu caso, eu nem bebo. Então, me dou o luxo de escolher o melhor prato da casa, digamos assim, sabe? Uma coisa que eu tenho vontade de experimentar, que vai ser apetitosa, que vai me dar uma experiência legal, independente da quantidade. Então, esse é um contexto super legal também para a pessoa virar a chave. Nós conseguimos ter satisfação em pouca comida, uma comida boa, comida apreciada, um mindfulness, né, que está na moda aí, você focar naquela comida, deixar o celular, comer a comida mesmo, viver aquela experiência, isso também te ajuda muito a não precisar da quantidade de comida. Não, com certeza. E tem uma coisa que eu acho que é interessante, que isso extrapola. Isso que você fala da gente experimentar, da gente degustar melhor. Eu acho que não só na comida, parece que melhora também a questão de escolher melhor as companhias, os locais. Tem uma mudança de comportamento de você querer uma coisa assim, pelo menos comigo, buscar coisas que me tragam alegria. O que não vai trazer, então, tal. Essa comida não vai me trazer bem, beleza. Essa amizade também não vai me trazer nada bem, então tchau. Até logo, vamos para lá, que a gente já sofreu mais por muito tempo, agora é vida nova. Fisicamente falando também, a gente conhece muita coisa, né, cara? Nós, homens, aqui estamos no horário que pode falar, a gente, o obeso, há muitos anos não vê sua genitália, por exemplo. Então, o cara, quando emagrece, ele tem um ganho incrível com aquilo. A sua esposa passa a te apreciar melhor, você se sente mais seguro no sexo, seguro na vida, seguro em vestir uma roupa, seguro em tudo. Então, toda essa vida ela é nova, né? Ninguém nunca tinha vivido isso, sabe? Como eu falei na live lá com o canal Corredores, sabe? O obeso, a esposa do obeso, ela tem 3 orgasmos, né? O primeiro, na hora que o cara sobe, o orgasmo, e na hora que ele desce. Então, de tanto que é peso demais, né, cara, na vida da pessoa ali, literalmente, né? Então, assim, todo esse contexto, que é um assunto, assim, que ainda é tabu para muita gente, mas é do caralho. O cara, homem mesmo, cara, você sabe disso. Você via alguma coisa quando você olhava para baixo, sabe? Via nada. Só o narizinho do Alf, para quem vai lembrar, lembra do Alf, o teimoso, né? Então, tudo vai ter geração aí que não vai saber que é Alf, não, cara. Não, tem não. Mas tudo isso é ganho de vida, tudo isso é experiência nova, é uma coisa assim
te passa autoconfiança, te passa motivação, te passa tudo. Ah, você ficou um cara milionário, você não estou falando disso, sabe? Estou falando de você, estou falando da sua mente. Assim como você muitas vezes se mutila psicologicamente por alguma coisa que nem te aconteceu e você sofre por não ter acontecido, no nosso caso a gente está falando de coisas que têm acontecido com a gente, então nós também temos esse direito de nos sentirmos seguros e nos sentirmos mais vivos por essa nova vida, por essa escolha. Não, É tudo questão de escolha, né? É uma frase que eu sempre uso, até lá no meu perfil, é tudo questão de escolhas. E aí eu vou pegar essa sua e vou pegar a da Bárbara. Respeitar o processo. E aí é escolher e seguir no processo. E aí, gente, a gente tá falando dessas coisas aqui, mais uma vez, não é ofendendo ninguém, não é direcionando nada. É porque realmente você, como aconteceu com o Elton, comigo, com Bárbara, com Michele, muitos anos vivendo a partir da obesidade. E aí eu falo, eu já emagreci sem a bariátrica e já emagreci com a bariátrica. E aí a sensação, quem está emagrecendo sem a bariátrica vai ter essa sensação também, de você poder trazer a potencialidade do que é a vida, o que você pode tirar de melhor do seu corpo. E aí trazendo isso para você, não uma perspectiva de, digamos assim, menosprezar ninguém, mas de viver intensamente. O que a gente traz são experiências novas, que algumas dessas experiências a gente nunca viveu. Estão vivendo pela primeira vez, porque agora tem oportunidade. Então, entendam que essas falas que nós estamos trazendo aqui é mais exaltando a alegria das experiências que estamos podendo fazer e não criticando quem ainda não pode. Ao contrário, essa live é justamente para incentivar, dar apoio a quem não está se sentindo confortável e deseja participar de uma experiência nova. Pode ser com a bariátrica, pode ser sem a bariátrica. Elton, eu já vi postagem do Elton, eu fiz uma que ele comentou também. A gente não recomenda a bariátrica como primeira opção, e não é para todo mundo. Mas para quem está indicado, cara, tem uma hora que você vai ter que parar de escutar os outros e ir atrás. Não é isso, Elton? Com certeza. Ah, eu tenho medo. O risco de morte é maior da obesidade do que com a cirurgia bariátrica, estatisticamente falando. Então, e eu sou fã imenso, assim, cara, gigante de quem é obeso e consegue se movimentar, de quem tá buscando ali mesmo obeso, tá correndo, tá na academia, tá tudo mais, sabe? Isso é incrível. Eu li um termo esse dia que me fugiu, que é da vergonha de ir em academia, sabe, por ser obeso, da falta de aceitação. É um termo novo agora, que está em inglês, depois eu te mando aí, deixo para a galera também. Vou até gravar um conteúdo sobre ele que eu achei muito, muito assertivo. E realmente, né, você quase não vê num ambiente que seria para você tratar a sua saúde, tratar seu emagrecimento, você quase não vê obeso. É só porque o obeso é o cara ali que é o procrastinador, é o preguiçoso, ou porque não tem a ambientação e aceitação para o cara se sentir confortável e acolhido naquele ambiente. Eu fico com a segunda opção. Com certeza. Bom, gente, estamos completando aqui a nossa hora. Tenho certeza que a gente teria papo aí para mais umas 2 horas. Mais à frente pode ser que a gente volte a fazer outros papos. Queria agradecer a você que está aqui ao vivo. Aqui o nosso Joanes está aqui, ó, nosso sócio de carteirinha, colocando quanto aprendizado. Eu sempre fui goleiro também, Joanes. Eu era goleiro. Sempre é goleira. E quando era com travinha, eu ficava na travinha. Não tinha nem goleiro, mas eu ficava lá atrás. E é isso aí. Então, Elton, queria imensamente te agradecer. Primeiro, foi um papo super agradável. Você é uma pessoa super simpática. Ficou muito fácil da gente conversar aqui. Segundo, pela experiência e o know-how que você está trazendo, que é esse seu tempo de estrada, mostra o tanto que você acumula de conhecimento e também das trocas com as pessoas e compartilhar um pouco disso aqui com a gente. E aí eu deixo para você fazer aí suas considerações e o seu fechamento. Já agradeço e está contigo. Legal demais. Muito obrigado pelo convite aí mais uma vez. Agradeço imensamente a oportunidade
levar um pouquinho da palavra da mudança de vida para todo mundo, sabe? Quem vai ver isso aqui posteriormente, um grande abraço aí também para quem não teve a oportunidade de ver ao vivo. E vocês me acham em todas as redes sociais, né? Como bariátrico maratonista. Precisou, só mandar um direct lá, só trocar uma ideia que eu tô disponível aí para todo mundo. Às vezes demora um pouquinho, mas tô lá, tô vivo e vou responder. Que tenho, como eu disse, né? Tenho 1 milhão de outras vidas além ali da rede social, do Instagram, mas estou super disponível lá. Então pode ficar à vontade. Qualquer dúvida em relação a bariátrica, a cirurgia e tudo mais, pode ficar tranquilão de mandar, não tenha vergonha que tô lá para isso. Pode ficar à vontade que a primeira missão é inspirar e motivar pessoas. Muito obrigado, meu amigo. Eu que agradeço. E aí, gente, estamos encerrando o mês de fevereiro. Nós tivemos 3 corredores aqui, bariátricos, e a gente vai fechar essa série de corredores bariátricos semana que vem com o João, que João faz... Nós tivemos... Eu estou aqui completando 1 ano, Bárbara vai completar 1 ano em abril, Mima completou 2 anos, o Elton está com 4 e vamos ter o João que está completando 3 semanas. Então, Nossa, o João está recém-cirurgiado, é corredor, é triatleta, um tá na obeso. pastosa, tá na pastosa ainda. Exatamente. Então, o João vai ser legal, que a gente queria trazer um pouco assim da pessoa que está bem vivo o processo, para trazer um pouco desse receio, trazer um pouco como que está sendo passar por isso. Então, não percam semana que vem, vai ser o nosso último programa. E mês de março, antecedendo o dia 2 de abril, que é o dia da consciência do autismo, nós vamos estar com corredores pais de autistas, para a gente conversar também um pouco sobre isso, o quanto que a corrida tem ajudado famílias que têm autismo dentro de casa, que também é a minha situação. Além de obeso, eu sou pai de um autista. E aí a gente vai trazer essa temática também. A gente está tentando sair um pouco do prumo tradicional da corrida e trazer um pouco dessas histórias também para as pessoas se sentirem acolhidas também, que não tem só super atleta, não. Tem gente... Bacana. Também. Depois eu te indico um monte de gente lá. Tem pessoas que venceram cigarro, venceram depressão, venceram câncer. Tem um monte de gente legal também aqui que eu tenho oportunidade de conhecer. Super te indico para trocar uma ideia, que são pessoas que agregam muito também. Pois já está combinado. Vamos trocando essas figurinhas. Elton, gratidão, meu amigo. Gente, tamo junto. Boa noite. E amanhã tem longão, hein? Vamos embora. Valeu, obrigado.